Então, vamos lá. Vocês vão acessar o item que já está cadastrado, né? Vai vir na lupa, vai em materiais aqui, né? Aí vocês podem usar o filtro aqui dos níveis de máscara, né? Eu quero ver fios. Seleciono o nível 15, posso consultar e já vai trazer tudo que está no nível 15. E aí nós vamos pegar os itens pais aqui, que não tem... agora, isso que... Só vamos ter que ver se isso que ela já botaram a referência aqui já tem fornecedor. Daí esse é muito comum. 30 por 1? 30 por 1. Ali, ó. Esse aqui, né? Clica em cima da linha, seleciona, ele vai abrir o cadastro. Se tiver alguém usando, ele já vai criticar, que ele não está deixando porque a Juliana está com ele aberto lá. Então, teria que pedir para ela liberar o cadastro, porque o sistema entende que ela está alterando o cadastro. Ele não vai deixar duas pessoas ao mesmo tempo acessar, né? Mas essa mensagem só aparece se estiver usando o mesmo item ou uso da tela? Mesmo item. Só o item. Na tela eu posso usar. Agora, o item, ele loca para um usuário cada vez, né? Então, esse ali, por enquanto, eu não consigo. Só um pouquinho, eu estou tentando liberar. Porque esse é o que vai mais usar. E uma coisa que o Marcelo falou, o item pai, né, que a gente ontem comentou, então é só vocês terem a atenção, volta lá, aqui, tá vendo que volta para a primeira tela, o item filho ele tem um código reduzido, que é um número bem menor, né? O item pai, ele é o mesmo código que está lá na máscara. Então, sempre que vocês forem entrar no item, né, não adianta entrar no item filho para fazer a alteração. Tem que entrar no item pai. Tanto é que se você entrar no item filho, ele já vai dar uma mensagem aqui que é um item filho, não pode ser alterado. Ele não permite eu alterar nada nele, né? Eu tenho que entrar no item pai. Inclusive, ele já bota aqui qual que é o código do item pai. Eu posso selecionar, Ctrl+C, Ctrl+V, só removo os pontos aqui, né? E aí eu entrei no pai, agora no pai sim eu posso fazer a alteração, tá? Pode continuar nesse ali. Então, beleza. Liberou? Tá, vamos lá. Materiais, aí eu sei que fio é nível 15, né? Poderia filtrar aqui, eu quero ver só o que é fio PA, só o que é fio mesclado e tal, né? Nesse momento eu quero ver todos os fios, né? Vou dar um consultar e ele vai trazer todos. Então, ele lista sempre primeiro os filhos e os pais ele deixa lá para o final, que são esses números aqui que nem o Claudinei falou, né? Eu posso identificar pelo código do produto, que ele não vai ter esse ponto 121 e ponto código da cor, que é o tamanho e cor, né? Ou pelo código reduzido, né? Que daí é o inverso. Então, no item pai, o reduzido é maior, no item filho, ele é um número sequencial. Então, dá para identificar pelos dois casos, também posso identificar pela descrição, né? O item filho sempre vai ter a descrição do tamanho e a descrição da cor no final da descrição que eu coloquei para o item, né? Então, o item pai, ele só tem a descrição do item. É o fio, 88% algodão, 12% poliéster, 30 por 1 cardado. O filho que eu gerei, aí dizendo qual é o tamanho, qual é a cor, aí ele vai gerar um código para cada tamanho e cor que eu gerei do item, né? Então, vamos procurar aqui pelo 30 por 1, clica em cima da linha, seleciona. Agora, no começo, só tomar cuidado, porque como não teve nenhuma movimentação, se você disser que sim, ele habilita para fazer a exclusão desde que não tenha sido feita alguma movimentação. Então, esse caso aqui, ó, ele já está criticando, ó. Motivos que não permitem a exclusão do item. O item tal possui uma nota de entrada, nota 1, nota 2, são testes que a gente acabou fazendo usando esse item. Então, nesse momento, eu não consigo mais excluir ele, porque ele já consta num histórico de nota de entrada. Se eu excluir aqui, como a gente comentou, né, os módulos são que nem engrenagens, né? Então, se eu excluir o item, vai faltar um dente de uma engrenagem em algum lugar. Então, vai ter alguma consulta que não vai ter um item mais porque eu excluí. Então, o sistema não permite fazer esse tipo de exclusão, tá? O que eu teria que fazer nesse caso, se o item tivesse errado, né? Inativar ele, inativa a entrada, inativa a saída. Saída e entrada, tem o campo aqui, né? Inativa, e aí cadastra um novo item com outro código. E esse código aqui, ele fica como inativo dentro do sistema, né? Para fazer a alteração que a gente precisa, vocês podem vir direto aqui no botão qualidade.
E ele já vai vir para cá. Ó. Esse aqui já tem um fornecedor aqui que a gente acabou botando como teste, né? Vai dar um Enter aqui, ele já vai vir aqui para o fornecedor. Então, ele está como Camilos. Porém, nós vamos botar agora o fornecedor correto, né? Então, apaga aqui, vem na lupa. Configurados, Camilos. Deixa eu lembrar como é que eu faço para excluir esse cara aqui. Desejo excluir, sim. Uma vez Não no vai cadastrado, deixar. a gente depois consegue fazer alguma alteração no descritivo do item, né? Sim, consegue. Já podemos simular também. Tá, vamos seguir aqui, depois eu vejo como é que eu faço para excluir esse fornecedor, né? Vem na lupa aqui, cadastrados, que ele vai abrir a tela de consulta do cadastro fornecedor. Aí eu vou pesquisar qual que é o fornecedor desse item, né? Aí aqui, quem que é o fornecedor desse cara aqui? Vocês lembram desse 30 por 1? TBM? Uhum. TBM, pelo menos 3 letras, né? Se eu botar 2, ele vai dar uma mensagem aqui, ó. Expressão mínima 3, poderá levar alguns minutos, confirma. Eu botei 2 letras só, né? Ele vai pesquisar também, só que aí demora mais ou pode trazer coisa que não precisa, né? Aí ele trouxe vários. Agora eu tenho que dizer qual desses CNPJs aqui que é o meu. Esse aqui, né? Clica em cima da linha e encerra. Aí aqui eu vou dizer se ele é preferencial, né? Se tiver só um, ele sempre vai ser preferencial. Se tiver mais, um deles tem que ser o preferencial, sempre, tá? Ele permite eu botar mais de um, só que um deles só é o preferencial, né? Aqui ele está dizendo... Tem vários fornecedores, né? Sim, mas um deles tu vai ter que dizer que é o teu preferencial. Sempre tem que ter um preferencial. Então aqui ele não está deixando porque o 1 já está como preferencial, né? Eu vou botar só que o 1 não é preferencial, depois a gente exclui ele, tá? Sim. O que eu fiz aqui, né? Eu já tinha visto que o código dele era assim. Então, se tu souber qual que é o código do cadastro fornecedor, pode entrar direto com ele, ou pesquisar, né? Preferencial, sim. Aqui é questão de qualificação e homologação, esse eu uso o controle de qualidade aqui na entrada, né? Como não usa, só passar. Aqui eu vou informar qual que é a referência desse fio 1503001 lá para a TBM. Vocês têm... Na última. Se eu for na lupa, ele vai mostrar o que já tem configurado, porque eu posso ter mais de uma referência para esse fio lá para a própria TBM, né? Aí na lupa ele mostra o que eu já cadastrei para a TBM. é exatamente o código que sai na nota fiscal da TBM. Assim, ó, tu vai fazer um pedido para a TBM. Se tu mandar o teu código, a TBM vai saber qual é o fio? Não. Então, provavelmente eles têm um código lá. E tu vai vincular aqui. Aí, quando tu gerar o teu pedido de compra, ele vai aparecer o teu código e a tua descrição, entre parênteses, o código e a descrição do item dele. Para ele saber que é o item tal dele lá, né? Pegar o PDF da nota, né? A exclusão é ali mesmo. Tem que dar enter ali no campo vazio, daí tem que voltar lá no item e dar um enter no fornecedor. Aí ele pede se quer excluir o fornecedor. Eu achei estranho que eu botei o 1 e dei enter, e depois que eu cadastrar o 100, eu vou tentar fazer de novo, porque eu botei 1, dei enter e ele não pediu. Tem que ser preciso do ICM? Exclui primeiro a referência do fornecedor, daí exclui o... Pega ali, ó. Código do fornecedor não. 46360. Aí eu tenho que dizer, ele pode ter mais de uma referência também, sempre uma delas a principal, né? Esse complemento de descrição, se eu quiser complementar, botar mais um texto, alguma coisa assim, mas o que não, vai... A descrição não. dele, né? Tá. O que vai para ele é o que está no código ali, né? A referência do fornecedor não é obrigatório, posso deixar em branco. Tem que ter uma referência de fornecedor. Mas lá não tem risquinho vermelho. Mas ele vai obrigar. Se tentar colocar, ele não vai deixar passar.
sem ter uma referência, né? Porque não, você tinha dito que toda vez que tem o negócio Sim, vermelho aqui é obrigatório. alguns campos deixam o consultor meio que no contraditório, e esse é o caso, né? Ele não está com o vermelho aqui, só que aqui embaixo ele está com o vermelho, então naturalmente ele vai acabar obrigando a incluir uma referência. Aqui, mínimo e múltiplo de compra, né? Por enquanto eu vou deixar sem, depois vocês podem alimentar esses campos aqui, né? Que é a sugestão lá para compras. Tem um fornecedor e alguns itens, o código deles é o mesmo nosso. Doces Têxtil. Aí tu Lá, mantém... eles colocam na nota deles, a maioria, o código dele é o nosso código, para ele se achar lá, então ele fatura na nota, o código dele é o nosso código. aí se ele não tiver Aí uma vai colocar o referência, nosso código você na pode referência vir dele. aqui e botar o 15.03.00.001, que é o mesmo código do teu item aqui em cima, né? Não consiste, né? Se jogar vai para código do... Mas para o fornecedor se achar, pelo menos o que é dala, vão ter que colocar o nosso código aí. O código do sistema. Acho muito isso. É caso para caso. Né? Se é uma empresa grande, que ela está nem aí com a Camilos, ela tem o código dela e você tem que saber o que tu quer comprar dela. Né? Se ela é uma empresa menor, que ela trata a pessoa já com mais personalização, aí ela converte lá no sistema dela, que se eu entrar um pedido meu, ela vai converter o código. Né? Então, o consiste para salvaguardar, então a gente grava o código do fornecedor para sair no pedido de compra. Eu não estou conectado. E ali, como foi comentado, tem a referência na descrição, né? Que às vezes você vai comprar o botão vermelho 4 pulos. Só que se você comprar em Grosa, é um código. Se você comprar em Milheiro, é outro código. Então, aí, dependendo, o item para nós é o mesmo, mas para ele muda se a gente comprar numa quantidade diferente, daí para ele se achar lá como que ele vai vender para nós. Né? É questão de depois afinar a conversa com o vendedor. E se esse código divergir na entrada da nota, não vai ter problema, né? Não, ele vai validar o nosso. No pedido de... Não, mesmo no pedido de compra, ele vai validar o nosso. Esse é meramente instrutivo. O único que muda é que no pedido de compra ele bota entre parênteses qual que é a referência lá para o teu fornecedor. Mas no item do pedido vai estar o código consistent lá para a entrada da nota, é o código consistent também. Vou dar um ESC aqui, gravar sim. Gravei aqui o fornecedor agora, né? Tá aqui ele. Aí eu tenho agora a questão aqui do item filho, né, Claudinei? O item filho eles que vão gerar ou as meninas lá vão gerar depois? Eles vão gerar o item filho também. Tá, então depois que eu coloquei aqui no botão da qualidade o fornecedor, eu clico no campo complemento, fornecedor cor, já está trazendo aqui para mim o fornecedor, vou dar um enter, já vai trazer a referência também, eu vou dar um enter. No caso do fio, eu já sei que o código do tamanho do fio é o 121, que é o tamanho único. Né? Então eu posso digitar direto ou posso vir aqui pesquisar, né, dos cadastrados. Ali, 121. Seleciona. Aqui eu posso dar um Enter e aí ele vai trazer aqui, vai habilitar para mim incluir as cores. O que acontece é que já tinha gerado o item filho anteriormente. Tá? Podemos pegar e ele vai ser sempre daí a cor cru, no caso, para o fio, né? Eu só vou dar um gravar e a gente pega um outro item aí para fazer do zero. Esse aqui já tinha, né? E aí é só fechar a tela, sim, clicar em item e ir para o próximo. Tá? Vamos pegar um outro aqui agora, um novo. Ali ele tinha que cadastrar o NCM, ele já cadastrar o NCM para ele. Então, vamos pegar um aqui e já vamos passar revisando tudo, né? Ó, ele já tem aqui uma NCM, ó. Se precisar, se precisar alterar, altera, dá um Enter até chegar aqui. Aí não adianta eu digitar aqui nesse campo o código da NCM. Aqui ele vai pedir o código sequencial do cadastro de NCM dentro do Consistent. Dentro do Consistent já tem uma tabela TIP carregada lá. Então, para a gente já fazer o nosso cadastro, a gente cadastrar a NCM de cada item, já precisa nessa relação, você já vai ter como... tu pode vir aqui, ó, consultar. Uma das perguntas é a NCM. Esse já está. Para informar a NCM, né? Clica nos 3 pontinhos, consultar. Dou um consultar aqui direto para ele carregar minha tela. E aí na coluna NCM eu posso filtrar aqui botando qual que é o código
da NCM que eu quero pesquisar. 5402, 4400. 5402, 4400. Ah, botei no lugar errado. 5402.44.00. Aplica, e aí ele vai trazer aqui para mim o NCM, seleciona e ele vai trazer para cá. Se vocês gravarem esse código aqui, sabendo que o 7873 é NCM52, aí pode digitar ele direto aqui. Né? A NCM está trazendo o descritivo padrão da tabela típica. Tá. Traz a tabela típica. Se precisar daí cadastrar algum NCM, né? Clica nos 3 pontinhos, cadastrar, ele vai abrir a tela aqui para mim fazer o cadastro de uma nova NCM, né? No caso, neste caso aqui, na Camilo, as NCMs são cadastradas pelo fiscal. Sim. Continua, né? Definição de vocês. Normalmente é o fiscal, porque é uma questão fiscal, né? Aí, para quem cadastra o item, quem tiver provavelmente o operacional ali, vocês que forem cadastrar o item, não vão nem ter acesso a essa tela. Eu só estou mostrando aqui onde é que faz mesmo, né? Aí é código, descrição, bota o NCM, uma descrição, questão de IPI e tal, né? Mas aí, uma vez alterado, eu dou Enter até o final, até ele pedir para mim confirmar. Ah, desculpa, ele volta aqui a habilitar os botões no rodapé da tela, né? Ó, habilitou os botões, eu finalizei a edição da capa, né? Precisar alterar a descrição, mesma coisa, eu vou alterar a descrição aqui, e aí eu tenho que alterar em outros 2 pontos, que é nos dados de saída e dados de entrada, que eu tenho a descrição aqui embaixo, né? Então, normalmente, a maioria dos casos, o pessoal bota sempre a descrição igual, tanto para entrada como saída. Então, eu sempre oriento, né? Vou alterar, aí aqui no final vou querer botar um número 1, né? Já copio essa descrição aqui, ó, Ctrl+C, vou dando Enter até o fim, confirma, venho no dados de saída, dou um alterar, seleciono esse cara aqui, dou um Ctrl+V em cima, alterei, e aí faço a mesma coisa em dados de entrada, seleciono esse carinha aqui, Ctrl+V em cima, está alterado, um ESC só para ele voltar aqui para cá. E aí fica nos 3 pontos igual, né? Preciso alterar a descrição de um produto acabado. É aqui no cadastro de item que tem que fazer essa alteração, como eu mostrei aqui para vocês. Porque às vezes o pessoal tenta alterar lá na engenharia, não é na engenharia. A descrição é sempre no cadastro, né? Caso um dia ocorra que os dados de entrada sempre ficou claro para vocês, né? Dados de entrada é quando é uma nota que eu vou efetuar a entrada do pedido, se eu digitar o código de qual que é a descrição que vai aparecer, e dados de saída, se eu fizer a devolução, o que vai sair impresso na nota. Então, vai que um dia está na iminência de efetuar uma saída, ou está efetuando uma entrada, não, tem que alterar esse item aqui que não ficou legal. Não adianta ir lá e só alterar a entrada, ali como o Marcelo mostrou, né? Tem que ir lá nos dados de entrada e alterar lá também, porque já gerou... Qual que é eu entendi essa questão do dados de entrada e saída, mas qual que é a lógica de não ser o mesmo cadastro e o mesmo cadastro de entrada e de saída tem que fazer 2 trabalhos? É o mesmo. É que imagina que o sistema está com 40 anos, né? 40 anos atrás, você imagina o que era emitir uma nota fiscal no Brasil, né? Sim. Você podia pegar uma folha de banana, escrever em cima que o cara aceitava. Então, naquela época, pensa que um computador não tinha esse poder de processamento. Então, tudo era restrito. Qualquer número, qualquer letra, qualquer coisa que podia restringir, era restrito. Por isso que tem os dados de entrada e saída. Porque a máscara ela foi baseada na saída. Então, ela é uma máscara grande, porque ela precisa de todos aqueles níveis, né, para poder gerenciar a nossa peça pronta de confecção. No dados de entrada, está lá o último nível como genérico, porque ele não precisa, para cadastrar um material de cozinha, uso e consumo na cozinha, os 2 níveis estavam bom. Então, o 3 e o 4 é genérico. Então, imagina que na época eles faziam o dados de entrada com 4 níveis e o de entrada com 2 e o de saída com 4, por conta disso, né? Mas hoje em dia, como tem processamento e tem gigabytes disponível, terabytes disponível de memória, teoricamente a gente já faz tudo igual
para não ficar fazendo ainda um deparo, né? Se eu faço a nota de entrada, é 70,01. Se é saída, eu vou devolver, ele é 18,05, sei lá, porque daí eu tive que gerar uma massa diferente, né, com muito mais níveis e muito mais parametrização. Né? Alguma coisa parece redundante no Consistent e é redundante por conta que hoje em dia não faz mais sentido ter aquele dado, então a gente arredonda para ficar igual tanto na entrada como na saída. Pois é, isso eu não me desce, de ter dois dados de entrada. Mas é aquela coisa, o teu pai nasceu com um nome e ninguém alterou o nome dele. Pois é. Isso dá para alterar? Dá, se você ir lá e pagar para alterar, né? Mas é uma coisa que, muito é o fundamento do sistema, é o cerne. Imagina que o cadastro de item é o cerne. Tu vai agora pegar todos os clientes que consistem dos 3 TCP, né? Isso, confecção, eu, padrão, e pedir para todo mundo alterar os itens, porque agora... E quem tem? Né? A Coach tem essa questão de máscara diferente. Como é que vai fazer? Né? Aí não tem como atender todo mundo e não se altera, né? Acaba ficando assim. Então, como é uma coisa que depois para nós não faz mais... né? Ele não replica na hora que a gente... Aquilo é tudo igual, mas quando você faz o cadastro, no segundo... Sim. É isso que eu penso. Só vai dar um enter. Isso. Mas até na alteração ele poderia replicar, né? Mas como eu digo, nós não vamos aqui questionar o sistema. Né? Mais para frente, a gente tem o universo o tempo inteiro para propor melhorias que consistem. Óbvio que eles têm coisas que eles julgam mais urgentes, menos urgentes, mas aí a gente pode estar sugerindo essas melhorias depois lá. Mas entenda que isso já faz parte do cerne, né, do core do sistema. Né? Então, tem coisas que não é tão simples assim, e o resultado disso não vai dar retorno nem para a Consistent, nem para todos os outros clientes que já têm isso configurado. A gente fica perdendo para duplicar. Ainda mais quando você tem um padrão. Mas tem um monte de coisa para assim, ó, sistema, eu não estou aqui para defender a Consistent, eu faço trabalho lá, mas sistema tu nunca vai achar um sistema que vai te atender na totalidade. Sempre, né, cada um vai ter a sua... Tem coisa que é redundante, vamos explicar. É redundante, mas... Ok, entendemos, está errado. Mas vamos lá, Tá. vamos adiante. Clicando no botão da qualidade, então, aí, ó, esse aqui não tem nada. Então, primeira coisa, eu vou dizer que aqui não tem controle, né? Não é controlado, ele vai pedir para mim gravar e vai pedir para mim informar o fornecedor desse fio elastano 40 denier. Vocês lembram de cabeça quem que é, não? Hilsung, com HY. Hilsung, encerra. Vou dizer que é preferencial, né? Sim. E só uma dúvida, sempre que tem um fornecedor só, ele não pode ficar como não preferencial, sempre tem que ser o preferencial. Sempre tem que ter um preferencial. E aí, se eu tiver que cadastrar e não for mais, entrar um outro preferencial, e vai escolher aquele... Não precisa excluir, só vai nele, diz que ele não é mais preferencial, volta ali em cima, seleciona o outro, diz que agora o outro é o teu preferencial. Esse preferencial é para nos ajudar lá no e-commerce. Isso. Ele vai sugerir o preferencial para você ir lá no compras. Confirmo. Aí ele vai pedir qual que é a referência desse fio agora lá para Hilsung. Consegue ver ali? Esse é o elastano 40 ou 20? 40. É um código bem grandão. Pode ir falando aí. SPBH 35S SPBH 35S Z4 Z4 354 354 traço 12. Pior que consistente. Vou dizer que é a principal, sim, né? Mini múltiplo de compra, né? Sim. Vou dar um ESC aqui para finalizar, né? Gravei. E aí eu vou agora no complemento, fornecedor cor. Já vai sugerir para mim o fornecedor, a referência, né? O tamanho, 121, que eu já sei que é o único, né? E a cor. Então, o fio eu já sei aqui pelos testes, já gravei que é a 9998. Aqui que está o pulo do gato. Ó. Vocês podem usar esse campo aqui para botar qual que é o código desse fio lá no texto.
Isso. Entendeu? E aí, depois, na consulta do item, a gente inclui via camada uma coluna trazendo essa referência para você saber que esse é o código consistent, esse é o systest, para facilitar, né? Já tem o depara daí dentro do consistent depois, né? É o 7.00212.001, 5 vezes o número 0, final 1. Colocou um ponto lá antes do 00, depois do 00. 7.212, ponto. Isso aqui. Dias para entrega, mínimo de compra, múltiplo de compra. Ali é o tempo de recebimento deles? Isso. É? E aí eu vou clicar em gravar. Sim, tá feito. Só fechar a tela, confirma a saída e tem que vai para o próximo. Esses 2 pontos. Vai no botão qualidade, inclui o fornecedor, e depois clica em complemento, fornecedor cor, e bota lá o tamanho único e a cor 9998 e a referência a esses textos, daí para vocês terem o depara, né? Depois a gente coloca aí essa coluna aqui, ó. Imagina assim, eu vou filtrar aqui, né? Fios. Deixa eu ver até se ela já não tá aqui. Já tá aqui, ó. E o Claudinei, já fizeram no padrão. Então você tem aqui o código consistent e o código depara systest. E aí, se precisar essa coluna em alguma outra tela ou tal, a gente pode tentar colocar via camada, né? Já tem o dado aqui, né? Salvei a visão, então agora tem os 2 códigos aqui, né? O código consistent e o código systest. Tem também a referência do fornecedor, a cor, aí tem outros dados aqui, né? Aí se amanhã depois, precisa exportar isso aqui para Excel, para alguma coisa e tal, né? Ele vem para Excel com todos os dados ali do grid. Né? Tranquilo? Vocês querem tentar fazer agora uma alteração para ver se conseguem? Como é que a gente faz? Vamos tentar fazer. Onde que vai do começo aqui na nossa tela? Cadastro item. Você já estava tentando achar esse item, não estava aparecendo. Cadastro de item. Eu procurei item e não apareceu. Vamos ver, pode ser que não está liberado no usuário deles. Deixa eu ver aqui. Essas liberações, Claudinei, acho que eu vou deixar também sempre para te fazer quando precisar, para não sei se tu está controlando isso, para não se perder, né? Vai que eu libere no perfil que não deveria, né? Faz favor. Que era bom, né? Deixa eu ver cadastro de item. Senhor Alessandro, operador 5. O operador 5 utiliza o perfil de compras 23. Sempre que precisar fazer uma liberação de alguma tela, assim, vocês podem passar qual que é a tela para o Claudinei. E aí, quando ele avisar, liberei, vocês vão precisar sair do sistema e entrar novamente. Porque quando vocês entram no sistema, o sistema carrega as telas que tem permitidas naquele momento. Se por algum motivo, que nem no caso, o cadastro de item não está aqui, se ele liberar e você pesquisar de novo, continua não estando. Tem que fechar o sistema, fazer o logout, entrar nele de novo, daí ele vai carregar. Já fazendo liberação também para os 2 jovens príncipes da estúdio. Aqui eu acho que eu posso parar a gravação, né, Claudinei, essa parte, né? Isso.